Na realidade, isso foi uma construção que a gente vem sendo debatendo há muito tempo. Desde que eu sou vereadora, desde o outro mandato, eu já tenho trabalhado a questão da preservação e defesa dos animais. Nessa legislatura, eu entendi que seria importante que a gente montasse um grupo de estudos. E aí teve a colaboração dos outros 4 vereadores, né? O vereador Lucas, o vereador Gustavo, a vereadora Lígia e o vereador Marcelo, que são composições de vários partidos políticos, que aí se formou a comissão de estudos. E depois disso a gente veio propondo algumas alterações e modificações nas leis municipais para que a gente possa trabalhar a questão da preservação e da defesa dos animais. Depois que nós fizemos todo esse estudo de 1 ano e meio, nós entendemos que nós não tivemos tanto sucesso em relação ao primeiro projeto, e nós precisávamos dar uma resposta para a sociedade que vinham cada vez mais solicitando que o poder público interferisse na questão dos animais e da defesa dos animais em relação às charretes. Aí foi a proposta do segundo projeto, do anteprojeto de lei, que era a extinção da tração animal no município de Poços de Caldas. Olha, o primeiro anteprojeto de lei, que acho que é importante a gente lembrar, foi um estudo muito mais abrangente em relação à defesa e proteção dos animais. O município de Poços de Caldas existiam várias leis que eram separadas e que precisavam de atualizações. Nós precisamos mudar algumas nomenclaturas e a gente precisava fazer as atualizações das leis. E aí a gente fez esse grupo de estudos e alterou bastante essas leis e que virou um estatuto, né, que agora é uma lei mais complexa, que ela trata de castração, de vermifugação, de controle populacional dos animais, também fala sobre as questões de maus tratos dos animais, mas fala também de políticas públicas para ser realizadas pelo poder público, que é importante a gente lembrar de que a gente tem que trabalhar a política pública dos animais. Agora, o segundo anteprojeto de lei, ela é uma extinção da tração animal no município. Então, ela propõe que as charretes não existam mais no município de Poços de Caldas. É um tema muito polêmico, que a gente vem debatendo há muito tempo, mas é um clamor da sociedade. E por que chegou a tudo isso? Porque a gente tem ouvido reclamações, e cada vez mais recorrentes, de maus tratos com os animais. Então, a proposta é a extinção da tração animal no município, para que a gente possa trabalhar cada vez mais essa conscientização. Também é importante deixar claro que um dos pontos que a gente teve que debater muito seriamente é o que será feito com essas pessoas que são os condutores das charretes no município. Então tem um artigo que ela debate e que trata muito seriamente que a gente possa, o poder público, obviamente, eu incluo no poder público, arrumar uma ocupação para essas pessoas dentro da Secretaria de Promoção Social, debatendo na educação e na saúde, para que possa ter propostas para isso. Mas é apenas um anteprojeto de lei, uma sugestão da Câmara e que vai dependendo do Poder Executivo para fazer as modificações. Bom, sim, acredito, né? A gente pode ver isso pelos questionamentos que são feitos pelos órgãos de imprensa, local, regional, né, que já fizeram várias enquetes nesse sentido e a população se manifesta ali. Então, acho que no mínimo 85% é favorável a uma transição, uma mudança dessa atividade, né? Acho que pelos apontamentos que já foram feitos nesse sentido. Então é uma pauta que ela não envolve somente a causa animal, ela envolve questões de saúde pública, ela envolve questões de mobilidade urbana, né? Então ela envolve questão de comércio, de emprego e renda e como que isso é feito. Ela envolve questões tributárias, né, e como que isso está sendo tratado. Então eu acredito que ela é muito mais ampla do que simplesmente a causa animal. Obviamente que a causa animal ela traz toda a força, todo o engajamento para essa pauta, né, mas essa pauta ela transcende. Ela entra também no turismo, por exemplo, né? Então eu acho que é uma pauta que transcende essa questão e por isso tem o apoio de outras pessoas.
Perfeito. Bom, o anteprojeto ele faz um apontamento, uma sugestão para que a prefeitura apoie essa transição, né, utilizando aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho, a Secretaria de Promoção Social, a Secretaria de Educação e outras que possam ser parceiras no desenvolvimento de um plano para a recolocação desses profissionais. Mas é importante dizer que não é uma obrigação do poder público, né? Então a gente faz essa sugestão entendendo que, como gestores, a gente não pode resolver uma questão e criar um outro passivo social, né? Então a gente faz esse apontamento como uma forma, como um elemento que tem que ser pensado no desenvolvimento da política pública, né? E deixando a cargo do Poder Executivo o aceite ou não disso, né? Mas, então, assim, coloco de novo que não há uma obrigação do Poder Público nisso, mas é possível ter esse entendimento, né? Mas, acima de tudo, antes a gente precisa saber quem que está ali, quantas famílias são impactadas, quem são os donos dos veículos que são utilizados, né? Qual que é a verdadeira necessidade que há dentro desse meio antes de tomar qualquer decisão nesse sentido. Bom, na verdade nós esperamos a resposta ainda do Executivo, né? Ou seja, como os colegas já falaram, existe todo um trâmite, existe um processo e nós aguardamos até ansiosamente para que esse projeto ele possa retornar aqui para casa. E diante de uma aprovação de um projeto desse, eu acho que a dificuldade, né, como você perguntou, acho que vai ser realmente essa adaptação, que existe uma preocupação nossa com as pessoas que hoje atuam nesse trabalho, né? Nós entendemos aqui, muitas vezes mal entendidos, mal interpretados por parte das pessoas que hoje utilizam desse serviço, mas nós temos essa preocupação. Então, uma das preocupações nossas é justamente com aqueles que hoje talvez trabalham ou dependem desse serviço, né? Mas, por outro lado, nós entendemos e acreditamos que o Executivo ele, também seguirá a nossa sugestão para que eles possam ser acomodados, de repente, quem sabe, às vezes até na área do turismo ou no novo formato, né? Eu acredito que hoje, pensando no transporte turístico, existem outras ferramentas hoje que não seriam através da utilização da fração animal. Por exemplo, hoje nós temos aí os famosos tuk-tuks, né? Então, quem sabe, às vezes, uma opção que eu, enquanto vereador, entendo que possa ser até um turismo muito mais atrativo para a nossa cidade, um turismo em que a nossa cidade poderá ser, né, ter um bom exemplo, dar um bom exemplo para as outras cidades que, porventura ainda utilizam desse serviço. É algo delicado, é algo cultural, então precisa ser feito de forma tranquila, de forma respeitosa. Eu acredito que a própria associação comercial, através das redes hoteleiras aqui da nossa cidade, ela tem condição de dar um apoio, um suporte para essas pessoas e, quem sabe, às vezes até um incentivo, de repente através do financiamento. Hoje nós temos aí financiamento através da Caixa Econômica, que eles podem ter, de repente, um subsídio para investir nessa mesma profissão, voltando a dizer, de uma forma diferente, né? Eu acho que é a grande questão, é a grande pergunta, né? Como fazer esse turismo, pensando na nossa cidade como uma cidade turística, de uma forma diferente. Mas eu acredito que existe essa possibilidade e eu espero, particularmente como vereador, que isso possa acontecer. Existem na maioria positivo, né? Acho que a grande maioria da cidade hoje espera essa resposta, né? Acho que a população hoje tem nos cobrado. Então, eu posso dizer que a maioria elas são favoráveis a essa interrupção desse serviço dessa forma, mas sim, também nós temos os desafios, né? Primeiro, por parte daqueles que hoje trabalham diretamente, né? Os outros colegas já relataram, inclusive, hostilidades, agressões verbais. Então, isso é algo que
de uma certa forma, nos chamou a atenção e nos preocupou, com certeza. Mas nós também entendemos aqui que, enquanto vereadores, nós temos o papel, inclusive, de representar a maioria da população. E eu entendo, sim, que hoje, se nós fizermos aqui uma pesquisa, aliás, já foram feitas diversas pesquisas, inclusive, que cerca de 85% a 90% da população pedem o encerramento dessas atividades. E algo que nós esperamos, caso o Executivo não mande essa resposta, uma alternativa que nós temos também é que nas próximas eleições a gente apresente esse projeto em forma de plebiscito, algo que aí nós entendemos que a própria população dará resposta naquilo que a gente já entende, que hoje já é aquilo que a população pede. É importante a gente colocar o que é a figura do anteprojeto. Nós temos algumas definições do que é iniciativa do Poder Legislativo e do que é de iniciativa do Poder Executivo. Neste caso, nós não podemos, o Poder Legislativo Municipal não pode criar um projeto de lei que crie obrigações ou custos ao Executivo. Quando a gente pensa, os vereadores pensam em algum projeto nesta linha, ele é transformado em anteprojeto de lei. Então, o anteprojeto de lei, ele é uma sugestão que é encaminhada ao Executivo, e aí, para ele ser votado na Câmara Municipal, ele precisa primeiro ser transformado em projeto de lei pelo Executivo. Por que isso? Porque o Executivo é quem tem a caneta na mão para poder executar o orçamento. E todo projeto de lei, para ele ser votado, ele tem que ter um estudo de impacto financeiro do ano vigente de mais 2 anos. Então, ou seja, de 3 anos. Quem tem condições de fazer esse tipo de estudo é o Executivo. Por isso, essa iniciativa ela só pode ser do Executivo. Se o Executivo entender que ele pode devolver esse anteprojeto na forma de projeto de lei, ele vem embasado com todos esses estudos e aí é protocolado na Câmara e aí ele vai ser novamente rediscutido dentro das comissões. Então, entendo que hoje, se a população quiser participar, ela poderia conversar com o Executivo, com o prefeito, né, para mostrar a importância que esse projeto tem para a sociedade, para que o Executivo possa aí fazer as adequações necessárias, que ele achar pertinente, um estudo adequado, e aí sim encaminhar para a Câmara na forma de projeto de lei. Sim, a forma de contribuição neste momento seria conversar com o Executivo para que ele entenda essa importância, essa necessidade e aí devolva para a Câmara Municipal, aí sim na forma de projeto de lei. E aí já seria um segundo momento, que aí sim seria uma conversa com os vereadores que seriam ali os atores envolvidos na discussão e aprovação desse projeto de lei. Sim, nós olhamos várias cidades que já tiveram alguma coisa nesse sentido, mas o que a gente se embasou mais mesmo foi o de Curitiba. Curitiba foi aprovado por unanimidade pelos vereadores há alguns anos atrás, então nós pegamos aquele projeto de lei, fizemos algumas alterações, mas o que a gente se baseou mesmo assim, a maior parte foi o de Curitiba, mas existem várias cidades que já tem alguma legislação nesse sentido e que obtiveram sucesso. Inclusive tem Petrópolis que fez até chegou a fazer um plebiscito, né? Mas nós buscamos informações, mesmo após o plebiscito que indicava ali a proibição das charretes, ainda não teve um desenrolar. Então, como nós não estamos em ano eleitoral, a gente entendeu que esse anteprojeto já direto seria uma alternativa viável. Então, a maior dificuldade que eu vejo nesse estudo que nós fizemos aí foi realmente o relacionamento com os charretistas, que eles ficaram muito bravos, eles ficaram chateados, achou que a gente estava querendo extirpá-los da nossa convivência, e isso daí fez com que a gente tivesse assim, que eles tivessem uma má impressão do nosso estudo, e isso realmente eu acho que foi uma coisa bem ruim para nós, porque a bem da verdade a gente gostaria que eles não ficassem desamparados ou coisa assim. A gente quer mesmo que os animais tenham o trato
que a gente espera que eles tenham e que não fiquem fazendo esse serviço que a gente acha que não é legal, né? E sendo tratado da forma como a gente acha que eles são tratados. Então isso para mim foi a parte mais difícil que eu achei. Então, eles não querem de jeito nenhum que acabe, então aí eles ficam bravos, né? E aí eles vieram aqui. Eu não tive problemas assim pessoalmente com eles, mas a Cissa teve de ameaçarem aí na casa dela, enfim. Eu não tive, mas então, nós tivemos algumas pretensões de fazer isso. Eles até vieram aqui na Câmara, mas assim de uma forma mais agressiva com a gente. Então, eu pessoalmente não participei de nenhuma reunião assim mais frutífera com eles. Eu penso que eles ficaram muito bravos conosco e aí eles se fecharam e não quiseram muito entender o porquê que a gente estava querendo fazer isso.